Então, vamos dar início. Vou chamar a professora Jimena Villagrán. Deixa eu pegar minha anotação aqui para eu não me embananar. Bom, como eu disse, ela é professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Ela é arqueóloga e antropóloga. Dentro do MAI, ela coordena o Laboratório de Microarqueologia, o Lab Micro, que é a ciência que... a parte da arqueologia que estuda as coisas minúsculas, né? Vamos simplificar assim, que você precisa de microscópio e outros instrumentos para entender e para analisar, e que são essenciais para fazer datações e entender, né, caracterizar muitas das evidências dos sítios arqueológicos que são estudados. Tá? E é isso. Jimena, os holofotes são todos seus. Por favor, obrigado. Obrigada, Ayrton, e super obrigada pelo convite para participar desse USP Talks, um evento muito importante justamente para a gente poder conversar um pouco assim com o público geral das nossas pesquisas. Então, hoje o que eu trouxe para vocês é uma breve fala sobre o que a arqueologia tem de evidências para a gente entender o processo de povoamento das Américas e, consequentemente, o povoamento do Brasil também. E eu organizei a minha fala em 3 segmentos. Primeiro, eu quero contar para vocês o que sabemos sobre por onde que os seres humanos chegaram ao nosso continente, porque existem diversas hipóteses, mas tem uma que aqui todo mundo mais ou menos concorda. Segundo, eu quero falar para vocês sobre quando que isso aconteceu e por quais rotas migratórias esses seres humanos acabaram se dispersando nas 3 Américas. E, por último, eu quero comentar com vocês as evidências que a gente tem hoje em dia sobre os sítios mais antigos no continente e como eles estão nos ajudando a entender a história da humanidade nas Américas. Então, vamos começar pelo por onde. O tema de povoamento das Américas é controverso e, obviamente, as pesquisas divergem em muitos aspectos. Mas tem um único aspecto que todo mundo concorda, que é a rota de entrada para o continente. Esse caminho teria sido a ponte de terra emersa conhecida como Beríngia, que conectava o nordeste da Ásia com o noroeste dos Estados Unidos, da Norte-América, na verdade, do Canadá. Essa ponte de terra estava emersa durante o período conhecido como o último máximo glacial, que foi um dos períodos mais frios e gelados da história geológica da Terra. Durante esse momento, por causa da acumulação de gelo nos polos, o nível do mar estava muito baixo, entre 100 e 120 metros abaixo do nível atual. E isso fazia com que estivessem disponíveis áreas inteiras costeiras, que hoje em dia estão abaixo da água, e que, inclusive, alguns territórios que hoje em dia estão ilhados pela água estivessem conectados. E esse é o caso da Beríngia, hoje o Estreito de Bering, né, embaixo da água. Esses seres humanos teriam vindo migrando desde o Nordeste Asiático, ingressaram na Beríngia e dados genéticos recentes mostram que teriam ficado lá, mais ou menos isolados, por entre 3.000 a 9.000 anos. Então, quer dizer que na hora que chegaram a ocupar a Beríngia, não entraram rapidamente na América do Norte, e sim ficaram lá. Por que ficaram? Um dos motivos pode ser o fato de que existia uma geleira enorme no leste da América do Norte, conhecida como Cordilheirana, que impedia essa passagem. Então, isso causou esse relativo isolamento dessas populações que chegaram, sim, do Nordeste Asiático. Quando a gente vai falar sobre quando que esse processo começou, quando que aconteceu, eu não posso deixar de mencionar para vocês a teoria mais clássica que, por grande parte do século XX, se manteve vigente para explicar o povoamento das Américas e também, em última instância, do Brasil. Essa hipótese é conhecida como Clovis First, seria Clovis primeiros. O que é Clovis, né? Clovis é uma cultura arqueológica que foi definida durante o século XX, no início do século XX, e que se caracteriza por um tipo de artefato muito diagnóstico, muito típico, que se encontra recorrentemente em um imenso número de sítios, principalmente localizados no sudeste dos Estados Unidos, mas também chegando até a América Central. E aqui a gente tem uma réplica dessa ponta Clovis, né? Essa aqui tem um modelo pequeno. As pontas Clovis, que são pontas de projétil, elas podem chegar a ter até 14 centímetros de comprimento e se caracterizam pela presença de um canal central, que acredita ser
tenha sido utilizado para favorecer o encavamento com hastes de madeira. Essa tecnologia Clovis tem uma homogeneidade muito grande em todos os contextos em que é recuperada. E por isso que os modelos tradicionais colocavam esses grupos Clovis, que se acreditavam e se acredita hoje em dia, subsistiam principalmente da caça da megafauna pleistocênica, como sendo os primeiros habitantes do continente americano, ingressando pela América do Norte. Por onde que esses caçadores-coletores, esses grupos caçadores-coletores Clovis, teriam ingressado no continente? Falei para vocês que já tinha pessoas na Beríngia. O modelo do Clovis I estipula que essa migração teria acontecido através de uma região entre as duas grandes geleiras da América do Norte, a Cordilheirana a leste, a oeste, desculpem, que eu já falei para vocês, e a Laurentida a oeste, uma área que se conhece como corredor livre de gelo. Então, essas pessoas que estavam na Beríngia começaram a migrar em direção ao centro dos Estados Unidos por esse corredor. Só que esse corredor, por causa do degelo, começou a se abrir uns 15 mil anos atrás. Mas há 15 mil anos atrás era impossível viver nesse corredor. Imaginem uma região entre duas grandes geleiras. Só por volta de 13.500 que essa região começa a suportar vida vegetal e animal que podia ser utilizada pelos grupos que estavam migrando para se sustentar nesse deslocamento até os Estados Unidos. A cultura Clovis tem uma cronologia bem curta, uma duração de uns 300 anos só. Começa por volta de 13.000 e vai até uns 12.700. E esse modelo tradicional coloca a cultura Clovis, esses caçadores da megafauna pleistocênica, como sendo as pessoas que migraram rapidamente até a porção mais austral da América do Sul, até a Terra do Fogo, onde se encontram, na América do Sul, um outro tipo de instrumento lítico que seria herdeiro dessa tradição Clovis, que é conhecido como as pontas rabo de peixe, que aqui também temos uma réplica. São pontas de projétil com uma base em forma de rabo de peixe. Tecnologicamente seriam semelhantes a Clovis e por isso sempre se acreditou que são meio que descendentes naturais dessas indústrias. Segundo esse modelo, Clovis, 13.000 anos na América do Norte, rabo de peixe, 11.000 anos lá no sul da Patagônia Argentina. Então, em um processo muito rápido de 2.000 anos, esses caçadores-coletores povoaram o continente inteiro, inclusive o Brasil. E de lá, bom, tudo que a gente já sabe, para as ocupações humanas do Holoceno, né, de 11.000 anos até o presente. E esses grupos, esse modelo do Clovis First permaneceu muito vigente por muitos anos, até que começaram a aparecer evidências de ocupações mais antigas a Clovis, que a gente denomina de ocupações pré-Clovis, com indústrias líticas, com instrumentos que não se parecem em nada a essa cultura Clovis. Isso fez com que se gerasse uma segunda hipótese de povoamento das Américas. E essa segunda hipótese é conhecida como a rota de migração costeira. O que significa uma rota de migração costeira? É basicamente um deslocamento das mesmas pessoas, só que no lugar de ir pelo interior da Beríngia e migrar pelo corredor livre de gelo, teriam se deslocado pelas praias do sul da Beríngia e as ilhas que existiam nessa região e no oeste da América do Norte. Essa migração seria, inclusive, anterior a Clovis, já que era possível se deslocar por essas regiões 18.000, 20.000 anos atrás. E os sítios que aparecem pré-Clovis têm mais ou menos essas cronologias. Vários sítios associados a essas indústrias anteriores a Clovis são conhecidos como a indústria da tradição pedunculada do oeste, que são pontas de projétil também parecidas com Clovis, mas não iguais, e que aparecem no oeste dos Estados Unidos. Além desses sítios, tem vários sítios costeiros no Canadá, nos Estados Unidos também, com idades de 13.000, 12.500. Tudo mostrando que Clovis não são os primeiros e que uma rota costeira de imigração foi factível e possível. Outra questão que se vincula com essa rota de migração costeira é a hipótese da floresta de kelp. A floresta de kelp é um ecossistema de algas que existe desde a costa do Japão até a Terra do Fogo, na América do Sul, com uma interrupção no registro nas áreas tropicais. E como é que essa floresta de kelp se vincula com a migração humana? Não significa que os humanos migraram comendo algas, mas o que significa é que essa
floresta suporta uma biodiversidade enorme. Então, múltiplas espécies de peixes, mamíferos marinhos, aves, moluscos, que os seres humanos poderiam ter utilizado para subsistir durante a sua migração. E não só isso, os animais terrestres que esses humanos caçavam também subsistiam a partir dessas espécies. Então, essa combinação entre rota costeira e floresta de kelp fazia muito sentido. E fez muito mais sentido ainda com descobertas de sítios arqueológicos na América do Sul. O mais emblemático de todos esses sítios sul-americanos é o sítio de Monte Verde, que está localizado no sul do Chile. Não está exatamente numa área costeira, mas está próximo, num pequeno riacho. O sítio de Monte Verde foi escavado por mais de 10 anos por um pesquisador norte-americano, que lutou para convencer a comunidade científica de que o sítio tinha sido habitado há cerca de 15 mil anos antes do presente, ou seja, 2.000 anos antes daquela ocupação Clovis que se achava como sendo a primeira, né? Esses primeiros grupos nas Américas. Monte Verde demorou, mas ganhou força e a comunidade científica acredita-se que essa ocupação é real, de 15 mil anos. Inclusive, um trabalho recente tem mostrado informação que indica uma ocupação em Monte Verde de 19 mil anos, muito antes, então, dos 15 mil originais. Depois de Monte Verde, outros sítios foram descobertos na costa pacífica da América do Sul, que vieram a reforçar essa noção de um povoamento pela costa bem anterior às ocupações Clovis, como o sítio Huaca Prieta, na costa norte do Peru, com 14 mil anos de antiguidade, e o sítio Quebrada Jaguay, na costa sul do Peru, com uns 12 mil, 13 mil anos de antiguidade. Mas até ali são os sítios que fazem sentido, né, para um povoamento que teria acontecido depois do último máximo glacial, depois de 22 mil anos antes do presente, quando as temperaturas eram as mais geladas da Terra. Mas tem uma outra série de sítios arqueológicos que indicam ocupações contemporâneas e, inclusive, anteriores ao último máximo glacial. E essas são as controvérsias. E agora que eu vou comentar para vocês quais que são esses sítios mais antigos das Américas. Começando pela América do Norte, tem um sítio que foi publicado recentemente, que é o mais destoante de todos os contextos arqueológicos que a gente conhece. Esse sítio se chama Cerruti Mastodon Site e fica na Califórnia. Nesse contexto, se acharam instrumentos líticos bem simples, associados a ossos de mastodonte, né, da megafauna pleistocênica, com marcas de corte, cortes que teriam sido produzidos pelos instrumentos feitos pelos humanos. Mas o curioso do sítio Cerruti não é essa evidência, é a idade, porque Cerruti tem 130 mil anos de antiguidade. Então, não é durante e um pouco antes do último máximo glacial, é muito antes. E há 130 mil anos, o curioso é que a gente não tinha só Homo sapiens na Terra. A gente tinha também Neandertais, tinha Homo erectus vagando pelo Sudeste Asiático e tinha os denisovanos, aquela espécie que foi descoberta nas montanhas do Altai, no sul da Sibéria, da qual só conhecemos o material genético, porque se acharam fragmentinhos minúsculos de osso e nunca um esqueleto inteiro. Então, Cerruti realmente é difícil de encaixar, porque aí já nos faz pensar em outros hominíneos povoando as Américas, dos quais até agora só teria essa evidência. Mas tem outros contextos ainda antigos e anteriores ao máximo glacial que se encontram na América do Norte. Outro exemplo é o sítio Chiquihuite, uma caverna localizada no norte do México, datado de 27 mil anos antes do presente, onde se achou uma tecnologia lítica que não tinha sido descrita para nenhum contexto americano. 27 mil anos é bem no pico do momento mais frio da história da Terra. Teria gente habitando o México. Outro exemplo correlato é o sítio Bluefish Caves, que fica no Alasca, no Canadá, na fronteira, né, com uma datação de uns 24 mil anos antes do presente. E, nesse contexto, se acharam ossos de cavalo com marcas de corte, de novo, que teriam sido feitas por instrumentos humanos. Outro exemplo de sítio muito antigo na América do Norte, todos publicados recentemente, esse aqui é o sítio White Sands National Park, que fica também no Novo México.
Esse sítio datado de 23 mil anos possui pegadas humanas. O que foi datado foram essas pegadas, nesse contexto de campos de dunas feitos de gesso maravilhoso. Esses contextos vêm se somar a outros 2 sítios que já se conheciam desde a década de 90, mas que sempre estavam como outliers nessas discussões sobre povoamento e que ficam nos Estados Unidos, só que no lado oeste, que é a caverna de Meadowcroft, com 22 mil anos, e Cactus Hill, que é um sítio numa duna, a céu aberto, de 20 mil anos. Então, os Estados Unidos já têm um corpus interessante de sítios que indicam, quizá, um povoamento anterior ao último máximo glacial. Na América do Sul, tem outro sítio de destaque que eu não posso deixar de comentar para vocês, que é o sítio Arroyo del Vizcaíno, localizado no Uruguai e com uma idade de 30 mil anos. Nesse contexto, o que se acharam foram ossos de preguiça gigante, de novo, com marcas de corte que teriam sido produzidos por instrumentos humanos. No sítio não se encontraram ferramentas líticas, só um pequeno raspador, e só. Mas o mais importante nessa discussão é que o país que concentra a maior quantidade de evidências para a gente pensar num povoamento contemporâneo ou anterior ao último máximo glacial é o Brasil. E o caso mais famoso, mais emblemático, que acredito que todos vocês conheçam, são os sítios na Serra da Capivara, né, no Piauí, escavados pela missão francesa, liderados pela linha de Guidon. O mais famoso desses sítios é o Boqueirão da Pedra Furada, que tem datações de 24 mil, 30 mil anos, inclusive uma idade de até 100 mil anos antes do presente. Nesse mesmo contexto da Serra da Capivara, tem também outros 2 sítios, o sítio Vale da Pedra, que fica do lado do Boqueirão, e o sítio do Meio, ambos com idades entre 20 e 30 mil antes do presente, então bem antes do último máximo glacial. Mas qual que é o problema desses sítios na Serra da Capivara? Por que são tão problemáticos e eles nem sempre são aceitos pela comunidade científica como uma prova, né, de uma chegada tão antiga de humanos nas Américas? Nesses contextos, o que se acham são artefatos líticos, artefatos simples, feitos em seixos que foram lascados para produzir esses instrumentos. Só que esses mesmos seixos que se utilizavam para fazer os instrumentos, eles existem naturalmente na unidade geológica que está por cima dos arenitos, onde a gente vê a arte rupestre tão bonita da Serra da Capivara. Então, qual que é o problema? Os instrumentos são simples, têm poucas cicatrizes de lascamento, e esses seixos que estão no conglomerado lá em cima ficam erodindo e caindo e lascando também naturalmente. Então, muitos pesquisadores e pesquisadoras céticos colocam essa questão de até que ponto foram produtos humanos ou não estão sendo lascados naturalmente. E a esse questionamento tão antigo se somam trabalhos recentes feitos sobre o comportamento de uma espécie de macaco caputino, que existe na região da Serra da Capivara, que também produz instrumentos em pedra, muito simples. Não são idênticos àqueles que se acham nos sítios arqueológicos, mas feitos em seixo, com lascamento, etc. Então, isso também agrega um pouco de problemática. Mas tem outras evidências que foram reportadas nos sítios da Serra da Capivara, que a gente considera, em geral, evidências indiscutíveis de presença humana, que são as fogueiras, ou estruturas de combustão, como chamamos. Mas qual o problema dessas fogueiras da Serra da Capivara? Esses sítios foram escavados há muito tempo, então os métodos arqueológicos não eram os mesmos de hoje. Hoje em dia, a gente tem muitos procedimentos microarqueológicos para determinar, com certeza, se uma acumulação de carvão é, de fato, uma fogueira humana ou é produto de um incêndio natural, que na Caatinga tem existido por milhares e milhares de anos atrás. Então, essa questão das fogueiras também fica um pouco complexa. Porém, a segunda missão francesa lá no Piauí decidiu se afastar dos sítios lá da cuesta da Serra da Capivara e ir procurar alguns contextos próximos onde não existisse esse problema do seixo caindo, quebrando naturalmente, né? E foram escavados pelo menos 2 sítios, uns afloramentos de calcário, bem próximos da Serra da Capivara, que são os sítios Toca da Tirapea e Barra do Antonião. Lá se acharam instrumentos bem simples também, com uma idade correlata ao que se vê na Serra da Capivara, entre 20 mil e 30 mil anos.
Inclusive, as pesquisas que foram feitas sobre marcas de uso nesses gumes dos instrumentos, bem simples, que se recuperaram, mostram que teriam sido utilizados, sim, para processar madeiras, carnes, couros, etc. Mas ainda fica esse elo de mistério. Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas ainda questionam fortemente esses contextos. E da Serra da Capivara, eu vou para outra região no Brasil, que também possui um contexto muito antigo e que entra nesse mundo dos sítios problemáticos, né, que alguns acreditam e outros não, que é o sítio de Santa Helena, no Mato Grosso, também escavado por uma missão francesa. Em Santa Helena se acharam instrumentos líticos muito simples, não são iguais aos da Serra da Capivara, mas são bem simples, feitos em calcário, né? Aqui a gente tem, inclusive, umas réplicas desses instrumentos que vocês podem ver depois. E como se trata de instrumentos muito simples, a mesma controvérsia. Será que foram feitos por humanos? Será que não são produtos naturais, né? Da parede do abrigo que vai soltando pedras por erosão física e química? Mas no sítio de Santa Helena se recuperaram também alguns fragmentos de osteodermes de preguiça gigante. O que são esses osteodermes? São os pequenos ossos que os animais têm na sua carapaça e que, no caso de Santa Helena, se recuperaram dos 100 que apareceram no sítio, 2 ou 3 deles tinham uns furos. Furos que, pela sua morfologia, tinham uma aparência de ter sido produzidos por humanos e não por processos naturais. Aqui também temos umas réplicas em tamanho real e até em miniatura desses osteodermes, onde vocês podem ver esses furos. Então, tem um trabalho que saiu publicado uns 3 meses atrás por pesquisadores daqui de São Paulo, da Federal de São Carlos, com um estudo super minucioso mostrando que eles fizeram um trabalho detalhado. Indica que provavelmente sejam produzidos por humanos esses furos, sim, e não por processos de erosão, de dissolução naturais. Porém, Santa Helena ainda está nesse universo dos sítios problemáticos. Depois de Santa Helena, Serra da Capivara, com essas cidades de 20 mil, 30 mil, a gente tem contextos bem documentados em todo o Brasil, com idades de 12 mil, 11 mil anos e de lá para frente, né? Então, dentre os mais antigos, tem o sítio Lapa do Boquete, no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais, a Lapa Vermelha, também em Minas Gerais, a Caverna da Pedra Pintada, com 11 mil anos, na Amazônia, perto de Santarém, e aqui em São Paulo, o Sambaqui Fluvial de Capelinha, que fica no Vale do Ribeira de Iguape. Depois desses contextos, tem muitas ocupações no nosso território. E o interessante é que alguns autores defendem que essa diversidade de sítios e até de instrumentos líticos que se observam nesse momento do início do Holoceno, 11 mil, 10 mil anos atrás, seria uma prova de um povoamento ainda anterior. Mas anterior, quando eu falo de anterior, ainda seria depois do último máximo glacial, 18 mil, 15 mil anos atrás, né? Agora, falar de 30 mil, 40 mil, já é outra história. Então, para concluir essa apresentação, o que fica claro para mim é que a gente ainda precisa achar mais sítios para resolver essa questão. Tem que ser feitas mais escavações, mais prospecções, tem que aparecer mais contextos desses super antigos para fechar um modelo. E até hoje é difícil conciliar as evidências muito robustas de um povoamento posterior ao último máximo glacial, de 18 mil, 15 mil para frente, e aquelas evidências esparsas ainda de um povoamento anterior a 20 mil anos, né, de 30 mil anos atrás. Mas, assim, não é que são 2, 3 sítios que têm essa idade controversa. Já são quase 10, né? Tanto no Brasil quanto na América do Norte. Então, o corpus de dados está crescendo, mas fica difícil de fazer um modelo parcimonioso que combine os dois. Então, por enquanto, na comunidade científica, o que todo mundo concorda é de uma chegada pela Beríngia, via costeira, corredor livre de gelo, e um deslocamento rápido, depois do último máximo glacial, por todas as Américas, chegando até a ponta mais austral do Cone Sul. Obrigada.